Limite Zero. Esse é o 8º vídeo da série de estudos do livro Limite Zero, de Joe Vitale e Ihalee Akala Hewlett. Se você está chegando aqui no canal através desse vídeo, eu recomendo que você acesse o link da playlist Limite Zero, que está aqui na descrição desse vídeo, para que dessa forma você consiga acessar todo o conteúdo que está sendo passado aqui a respeito desse livro e dos nossos estudos. Então, vamos começar. O título desse capítulo é Uma Refeição com o Divino. E aí eu vou ler uma breve introdução que o Dr. Hewlett fez aqui. O Ho'oponopono atualizado é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. É uma súplica à divindade para que anule as energias tóxicas e as substitua com o seu eu. O Divino Criador realiza isso circulando pela mente, começando pelo superconsciente. Em seguida, ele passa a circular pela mente consciente, libertando-a das energias do pensamento. Finalmente, ele se dirige à mente subconsciente, anulando os pensamentos de emoções tóxicas e preenchendo-os com o seu eu. E aí, agora sim, vai começar a leitura do capítulo. Mais de 70 pessoas compareceram ao jantar com o Dr. Hewlett e comigo. Eu não imaginara que o interesse nesse mestre fora do comum pudesse ser tão grande. Recebemos pessoas em Austin, vindas do Alasca, de Nova York e de outros lugares. Algumas estavam curiosas. Outras eram fãs dos meus livros, como o The Attractor Factor, e queriam dar o passo seguinte comigo. Ainda assim, eu não sabia o que dizer. Não sabia por onde começar. O Dr. Hewlett parecia estar bem à vontade, seguindo o fluxo. Na mesma mesa em que ele jantou, todos se agarravam a cada palavra que ele dizia. A experiência que se segue é da minha amiga Cindy Cashman. Era sábado, 25 de fevereiro de 2006. Dirigi-me ao centro da cidade em Austin para ouvir a palestra do Dr. Hewlett. Sentei-me ao seu lado no jantar. A mensagem dele é que devemos ser 100% responsáveis. Presenciei algumas poderosas mudanças de energia. Uma senhora que estava sentada na nossa mesa não parava de culpar o homem por não ter telefonado para o hospital quando ela teve um ataque de asma. O Dr. Hewlett fez uma pausa e disse: "Estou apenas interessado em você e ouvi que você precisa beber mais água, o que será benéfico para a sua asma." A energia da mulher mudou imediatamente da culpa para a gratidão. Essa situação me afetou muito porque percebi que eu estava silenciosamente julgando-a ao dizer para mim mesma: ela culpa os outros. E costumo ter vontade de me afastar das pessoas que têm essa atitude. O que o Dr. Hewlett fez foi pegar a energia negativa e transformá-la completamente em uma energia amorosa e positiva. Em seguida, retirei da bolsa minha garrafa de água mineral. Apontando para a água do hotel, eu disse para o Dr. Hewlett: "A água daqui não é muito boa." O Dr. Hewlett retrucou: "Você se dá conta do que acaba de fazer?" Quando ele disse isso, compreendi na mesma hora que eu acabara de enviar vibrações negativas para a água. Uau! Uma vez mais, eu me senti grata por me conscientizar do que eu estava fazendo. Ele estava me dizendo que ele se purifica o tempo todo. Ou seja, quando essa mulher estava culpando o homem, o Dr. Hewlett perguntou a si mesmo: o que está acontecendo em mim que fez com que isso se manifestasse nela? Como posso ser 100% responsável? Ele envia sua energia para o divino e diz: obrigado, eu te amo, sinto muito. Ele ouviu o divino dizer: diga a ela para beber mais água. Ele também me disse: eu sei como fazer a limpeza para que ela obtenha o que precisa e eu receba o que eu preciso. Ele fala com Deus e fala com eles. Quando eu estiver purificada, verei todas as pessoas como Deus as vê.
Perguntei ao Dr. Hughley se poderia marcar uma consulta com ele, e ele respondeu que não, porque o divino lhe disse que eu já tinha um conhecimento interior. Essa foi uma bela informação. No todo, a mensagem que recebi esta noite foi a seguinte. Primeira, presenciei como o Dr. Hughley transformou a energia da mulher, mudando-a de um estado queixoso para um de gratidão. Segunda, percebi que eu estava julgando a mulher e a água. Terceira, compreendi o sistema que ele usa para se purificar e que todos devemos utilizá-lo, pois é extremamente poderoso. Quarta, aprendi que devo dizer obrigada e eu te amo com mais frequência. Comecei o jantar explicando espontaneamente como eu ouvira falar do misterioso terapeuta que curara toda uma ala de pacientes que sofriam de doenças mentais. A atenção de todos os presentes estava voltada para mim. Incentivei as pessoas a fazer perguntas enquanto o Dr. Hughley e eu proferíamos um discurso público, à semelhança do que Sócrates e Platão poderiam ter feito. Só que eu me sentia mais como uma massa de modelar do que como Platão. O Dr. Hughley começou dizendo: as pessoas fazem perguntas como: bem, e as convicções? E as emoções? E isso e aquilo? Eu não lido com essas coisas. Não lido com bobagens do tipo: como isso é possível? Mas vocês vão me fazer essas perguntas, de modo que tenho que lidar com essas coisas. Mas é como quando eu estendo a mão e toco alguma coisa e me queimo. Imediatamente afasto a mão. Assim, quando uma coisa acontece, até mesmo antes de ela acontecer, eu já terei retirado a mão. É o que aconteceu antes de eu entrar nessa sala. Antes de eu entrar, conversei com a sala. Perguntei qual era o seu nome e por que ela tem um nome. Em seguida, perguntei à sala: posso entrar? Ela respondeu: tudo bem, você pode entrar. Mas vamos supor que a sala tivesse dito: não, você não presta. Nesse caso, eu daria uma olhada em mim mesmo e faria o que fosse necessário para que quando eu entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos: cura a ti mesmo. Assim, quero tomar medidas para que eu queira entrar curado, livre de problemas, pelo menos por um momento. Eu interrompi para preparar o terreno para todo mundo. Eu queria que todos soubessem quem era o Dr. Hughley e por que estávamos lá. O que estávamos fazendo era espontâneo e desprovido de um padrão. Aconselhei a todos que relaxassem e permanecessem abertos. Com o Dr. Hughley, nunca se sabe o que será dito ou feito. Ele perguntou a todos por que alguém contrairia câncer de mama. Ninguém soube responder. Ele, tampouco. Ele ressaltou que existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado, mas só temos consciência de talvez no máximo 20 informações de uma só vez. Esse era um tema recorrente para o Dr. Hughley. A ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida, explicou ele. Até mesmo a matemática não é clara por causa do zero. O universo começa e termina no zero. Assim, levei o universo da minha mente de volta para o zero, onde não existe nenhuma informação. Ouvimos diferentes maneiras de dizer isso: vácuo, vazio, pureza. Não importa como vocês o chamem, a minha mente retornou ao zero agora. Independentemente do que esteja surgindo, mesmo quando não estou nem mesmo consciente disso, o processo a respeito do qual vou falar é zerar constante e incessantemente para que eu possa estar no zero. Pude perceber que quase todas as pessoas estavam fascinadas pelo Dr. Hughley, mas algumas ainda estavam como eu, no escuro. Mas o Dr. Hughley prosseguiu dizendo: o que acontece é que a criação só pode ter lugar quando a nossa mente está em zero, e isso se chama inspiração. Em havaiano, essa inspiração se chama Ra. Assim, se você já esteve no Havaí, a palavra Ra significa inspiração. Wai é água e I é o divino.
Hawaii, ou Havaí, é o alento e a água do divino. É isso que a palavra Havaí significa. A palavra Havaí em si é um processo de limpeza, de modo que quando estou em qualquer lugar, eu faço uma verificação. Digo, por exemplo, antes de entrar na sala, o que estou precisando purificar que eu não sei? Não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Então, o que é? Desse modo, se eu aplicar um processo de limpeza chamado Havaí, ele obterá as informações das quais nem eu mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta a zero. E uma coisa que vocês precisam entender é que a mente só pode servir a dois amos, um de cada vez. Ou ela servirá ao seja lá o que for que está acontecendo na sua mente, ou servirá à inspiração. Essa outra coisa é chamada de memória. A noite estava ficando ainda mais fascinante. A partir desse ponto, o Dr. Hughley aprofundou-se ainda mais. Essa inspiração vem da inteligência divina e ela está em vocês. Ela não está lá fora, em algum lugar. Vocês não precisam ir a lugar nenhum. Vocês não precisam ir lá. Vocês não precisam procurar ninguém. A inspiração já está em vocês. O próximo nível aqui é chamado de superconsciente. É bastante simples. Os havaianos o chamam de Aumakua. Au significa através de todo tempo e espaço, e Makua quer dizer Espírito Santo ou um Deus. O que significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites. Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo. Temos então a mente consciente, que os havaianos chamam de Uhane. Depois temos a subconsciente, que os havaianos chamam de Unihipili. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta: quem sou eu? Assim, o que estamos dizendo, o que estou compartilhando com vocês, é que a sua identidade consiste nesses elementos da mente. Mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia. Assim, essa mente é zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino. Isto é zero. Mas por que vocês iriam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo está disponível. Tudo. Então agora, isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Vou ser claro com relação a isso porque ouço certas coisas, mas quero que vocês sejam purificados pelo divino. Então, vocês são criados à imagem do divino, o que significa que vocês foram criados vazios e infinitos em um dos lados da moeda. Assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios, a inspiração imediatamente preenche o seu ser, de modo que vocês ficam livres. Vocês nem mesmo precisam saber que estão livres, porque na maioria das vezes não saberão. Uma pessoa perguntou: mas se eu tenho um problema com outra pessoa, você está dizendo que sou eu e não a pessoa que precisa ser corrigida? Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa. Você está reagindo à memória que está aflorando. O seu problema é com essa memória e não com a outra pessoa. Trabalhei com pessoas que odiavam o marido ou odiavam a esposa. Uma mulher certa vez me disse: estou pensando em ir para Nova York, porque lá terei melhores oportunidades. Em seguida, ouvi a divindade dizer: bem, aonde quer que ela vá, é isso que vai junto com ela. O Dr. Hughley explicou então que quando alguém entra em contato com ele para fazer uma sessão de terapia, ele examina a si mesmo e não a pessoa que telefonou. Há pouco tempo, por exemplo, recebi um telefonema da filha de uma mulher de 92 anos. Ela disse: a minha mãe tem tido fortes dores no quadril há várias semanas. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava fazendo a seguinte pergunta à divindade: o que está acontecendo em mim para que eu esteja compartilhando a dor dessa mulher? E em seguida perguntei:
Como posso corrigir esse problema dentro de mim? Recebi as respostas para as minhas perguntas e fiz o que me foi indicado. Mais ou menos uma semana depois, a mulher voltou a me telefonar e disse: "A minha mãe está se sentindo muito melhor agora. Isso não significa que o problema não se repita, porque frequentemente existem múltiplas causas para o que parece ser o mesmo problema. Mas eu continuo a trabalhar em mim, não nela." Outra pessoa indagou a respeito da guerra no exterior. O homem queria saber se era o responsável por ela. Mais exatamente, desejava saber o que o Dr. Hewlett estava fazendo a respeito. "Eu me considero responsável", declarou o Dr. Hewlett sem titubear. "Faço a limpeza todos os dias, mas não posso dizer que vou fazer a limpeza e quero que isso seja resolvido. Somente Deus sabe o que pode acontecer. No entanto, estou fazendo a minha parte, que é fazer a limpeza, purificando hospitais, por exemplo. Não temos mais no Havaí uma unidade psiquiátrica hospitalar para pessoas que matam outras. Isso não existe. Eu fiz a minha parte da melhor maneira possível. Talvez, se eu tivesse feito uma limpeza ainda mais intensa, os resultados tivessem sido melhores. Sou humano e faço o melhor que eu posso." Pude perceber que o Dr. Hewlett estava ficando cansado e senti que ele queria encerrar a noite. Foram momentos extraordinários para todos, mas houve uma continuação. Na manhã que se seguiu ao jantar e à palestra, várias pessoas tomaram juntas o café da manhã. Entre elas, eu, o Dr. Hewlett e algumas outras. Sempre que estou perto do Dr. Hewlett, começo a ficar mais tranquilo interiormente. Talvez eu esteja sentindo o estado zero. Talvez não. Quem sabe? Mas em determinado ponto tive a repentina inspiração de programar um evento de fim de semana e chamá-lo de "O Fim de Semana da Manifestação". Não sei de onde surgiu essa ideia. Pelo menos na ocasião eu não sabia. Agora sei que foi uma inspiração da divindade. No entanto, durante o café da manhã, ela me pareceu uma boa ideia que eu não desejava. Eu estava ocupado com projetos, viagens, promoções, competições de preparo físico e outras coisas. Eu não precisava de mais um item na lista de tarefas na minha programação. Tentei resistir à ideia. Decidi esperar para ver se ela simplesmente iria embora. Não foi. 3 dias depois, ela ainda estava na minha cabeça. O Dr. Hewlett me disse que se uma ideia ainda está presente depois de várias limpezas, devemos agir em função dela. Assim, escrevi o que veio a ser o e-mail mais mal escrito de toda a minha vida e o enviei para o meu banco de dados de contatos. Para o meu espanto, uma pessoa telefonou e se inscreveu no evento 3 minutos depois de eu ter enviado o e-mail. Ela devia estar sentada diante do computador, praticamente esperando notícias minhas. As demais inscrições foram igualmente fáceis. Eu só queria 25 pessoas no evento. Eram as limitações que eu impusera a mim mesmo simplesmente porque eu achava que seria mais fácil falar para 25 pessoas do que para 2.500. Além disso, eu nunca apresentara antes esse seminário. Na realidade, eu não tinha a menor ideia de como fazê-lo. Mencionei a minha inspiração e a minha preocupação ao Dr. Hewlett. "O meu único conselho é que você não planeje nada", disse ele. "Mas eu sempre planejo", expliquei. "Eu redijo as minhas palestras, crio pontos de destaque e distribuo um resumo para a audiência. Eu me sinto melhor quando sei a direção que estou seguindo nas minhas palestras." "Você se sentirá melhor quando deixar que o divino tome conta de você", replicou ele. "Vamos fazer uma limpeza nisso." Quando ele disse isso, eu entendi que, como o assunto passou a fazer parte da experiência dele, era algo que ele também precisava purificar. Repetindo, tudo é compartilhado. A sua experiência é a minha experiência e vice-versa, quando temos consciência dela. Fiz o possível para não planejar o evento. Em determinado momento, entreguei os pontos e cedi ao meu medo, preparando o manual para entregar a todo mundo. No entanto, não o usei e nunca olhei para ele. Ninguém se importou. Comecei o evento dizendo:
Não tenho a menor ideia do que vou fazer neste evento. Todo mundo riu. Não, estou falando sério. A sua própria realidade. Naquele